Olá, eu sou Roberta Alves e sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E na nossa pauta muito especial, Saúde da Mulher, quem nos recebe é a doutora Bianca Franco, ela que é ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberto. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos, doutora, e hoje com uma pauta muito interessante, muito curiosa também. Vamos falar sobre falência ovariana prematura. Falência ovariana prematura é quando a menopausa ela ocorre antes dos 40 anos de idade. Tá? Hoje a gente não fala mais em falência ovariana e sim insuficiência, que é a perda da função, a perda progressiva da função do ovário. Tá? A média das mulheres, da idade em que as mulheres têm a sua menopausa, é em torno dos 50 a 52 anos. Tá? O ovário ele é um órgão que ele tem duas funções. Ele tem a função reprodutiva e ele tem a função endocrinológica. Tá? Então, a função reprodutiva é a função na qual o ovário produz os óvulos, tá? Que vão ser os responsáveis pela gravidez daquela mulher, e a função endocrinológica pela produção dos hormônios fundamentais para a saúde da mulher, que é o estrogênio, a progesterona e os androgênios, que são os hormônios masculinos. Tá? Então, quando a mulher tem a sua falência ovariana prematura, existe um impacto, então, na função reprodutiva. Né? Então a mulher ela pode perder a oportunidade de conseguir engravidar, uma vez que ela pode entrar na menopausa, né? Ter a sua menopausa antes da data e acabar por esse motivo não conseguindo ter a sua gestação. E também ter um impacto na saúde daquela mulher pela ausência, pela carência da produção adequada de estrogênio, progesterona e os androgênios, que são os hormônios masculinos. A falência ovariana prematura ela é multifatorial, tá? Existem vários fatores de riscos associados à menopausa precoce. Então, é muito importante avaliar o histórico familiar da paciente. Então, mulheres que têm na família a mãe que teve menopausa precoce, irmã, tias, pode ser que tenha algo genético envolvido e os fatores genéticos são um dos fatores de risco. Então, o nosso DNA ele é organizado em vários fragmentos dentro das nossas células. Né? O nosso DNA é onde tem o nosso código genético, é onde está escrito exatamente o que nós somos. Né? Então, a nossa cor dos olhos, cor de cabelo, nossa altura, todo o funcionamento do nosso organismo, ele está lá codificado no nosso DNA. E o DNA ele é organizado então em vários fragmentos que nós chamamos de cromossomos. E nós temos 2 cromossomos sexuais. Então, as mulheres precisam ter 2 cromossomos X e para o bom funcionamento do ovário, nós temos que ter 2 cromossomos X intactos, né? Sem nenhuma alteração. Então, existem algumas doenças, algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de Turner, que é a ausência de um dos cromossomos X, que pode levar a um quadro de falência ovariana prematura. Uma outra doença também associada ao cromossomo X, que é a síndrome do X frágil, né? Que é muito importante, porque a síndrome do X frágil, quando a mulher ela tem só a premutação, ou seja, ela não tem, ela carrega uma premutação, ela não tem a doença do X frágil, a única manifestação clínica na família é a menopausa antecipada, né, a menopausa precoce. E é importante, de repente, o médico desconfiar, né, a esse respeito, porque ela tem a premutação, mas ela pode transmitir para os seus filhos a mutação completa. E a mutação completa envolve uma série de alterações da síndrome do X frágil, inclusive o espectro autista. Então, as causas genéticas são um dos fatores de risco, né? Inclusive há mutações não só nos cromossomos sexuais, mas também nos cromossomos não sexuais, que a gente chama de cromossomos autossômicos. Outros fatores de risco são os hábitos de vida nocivo à saúde ovariana, por exemplo, o tabagismo. Tá? Outro fator também importante relatar são as cirurgias, né? Então, as causas iatrogênicas com cirurgias pélvicas, e em especial cirurgias ovarianas.
Antecedentes de quimioterapia, então mulheres que foram submetidas ao tratamento de câncer e que precisaram utilizar quimioterápicos ou fazer radioterapia também é um fator de risco para a menopausa precoce. Doenças autoimunes também. Tá? Então, histórico na família de síndrome poliglandular autoimune. Tá? Então, associada a hipotiroidismo, diabetes tipo 1, doença de Addison. Então, pode ser também um fator de risco para a menopausa precoce. Infecções, algumas infecções, né, como Shigella, malária, tuberculose, também pode danificar a saúde ovariana. E, infelizmente, a grande maioria dos casos de menopausa precoce são de causas desconhecidas, né? São o que a gente chama de idiopáticas. Tá? Então, a grande maioria a gente não consegue enquadrar a mulher em nenhum fator de risco. Mas é importante rastrear esses fatores de risco para poder atuar precocemente, tá? E não ter um comprometimento em especial na saúde reprodutiva. Bom, Roberta, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Tá? A gente desconfia quando a mulher tem uma ausência de menstruação. Tá? Uma mulher que está sem menstruar por 4 a 6 meses, ela deve ser investigada. Tá? E quando nós investigamos, nós encontramos a elevação das gonadotrofinas séricas, que é o FSH, tá? E a diminuição do estradiol. Então, quando a gente identifica a elevação do FSH sanguíneo, nós devemos, bom senso, repetir esse exame depois de um mês, e repetido este exame, a gente faz o diagnóstico de menopausa precoce. Perfeito. Doutora, vamos falar sobre os tratamentos. Bom, o tratamento da menopausa precoce ele deve ser instituído, tá? Porque a mulher que tem a sua menopausa antes da data correta, ela acaba tendo uma série de fatores de risco, de elevação de alguns fatores de risco cardiovasculares, perda de massa óssea, comprometimento da saúde mental. Então, ela precisa ter uma reposição hormonal, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação absoluta, claro, a reposição desses hormônios. Então, a mulher que não tem a contraindicação, ela deve procurar um médico para poder receber o tratamento adequado. E normalmente, esse tratamento é a reposição do estrogênio. Tá? E associado ou não à progesterona, quando a mulher tem útero intacto, deve associar então a progesterona. E no caso das mulheres terem então sintomas de deficiência androgênica, de deficiência dos hormônios masculinos, como diminuição de libido, fraqueza muscular, perda de massa muscular, a gente também pode, em alguns casos, repor testosterona, repor androgênios. Bom, Roberta, toda mulher que tiver irregularidade menstrual, toda mulher que não está menstruando há mais de 4 meses, deve procurar a ajuda do especialista. E mulheres que têm alguns fatores de risco, né? Então mulheres que foram submetidas à cirurgia, que infelizmente receberam um diagnóstico de câncer e vão ser submetidas a tratamento quimioterápico ou radioterápico, elas devem procurar um especialista, principalmente visando a saúde reprodutiva, porque nós temos o que fazer. Né? Então, hoje, o acesso à preservação da fertilidade é uma realidade. Tá? Então, as mulheres que vão usar, por exemplo, vão ser submetidas a um tratamento de quimioterapia e que, sabidamente, vai ter um comprometimento da sua reserva ovariana, ela precisa saber que ela pode congelar os seus óvulos, ela pode ter uma preservação da sua fertilidade. E a mulher que já, infelizmente, né, não conseguiu ter o tratamento de preservação ovariana, ou que já tem filhos, então não tem essa intenção, mas que tem a menopausa precoce, deve então procurar a ajuda do especialista para poder ser tratada, né, receber essa reposição hormonal. Doutora Bianca, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa O Mundo Mais Criança, no especial Saúde da Mulher. Obrigada. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Programa O Mundo Mais Criança. Aqui você encontra informação com responsabilidade.